casa, onde você está. Teu reino vem, teu reino aqui, teu reino vem. Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Quem é este? Disseram os discípulos, que até o vento lhe obedece. Quem é este? Que o mar revolto se acalma. Quem é este? Este é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nele reside toda a plenitude. Nele encontramos salvação, nele encontramos a saída para a vida eterna. Eu quero declarar junto com você que está me assistindo nesta noite, pelas nossas plataformas do YouTube ou do Facebook, que este Deus a qual eu e você estamos adorando, Ele tem poder sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada, poderá recuar, poderá impedir o avanço do reino e do poder dele sobre a face desta terra. Por isso, nesta noite eu quero adorar junto com você, declarando que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e como está escrito, nele reside toda a plenitude. Por isso, principados e potestades estão sujeitos a Ele. A Ele, o Criador de todas as coisas. A Ele, o louvor, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele a majestade, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Que bom eu estar falando com você através das câmeras, através da internet, através desses meios de comunicação, pelos quais o Senhor, neste momento, tem usado para que a palavra dEle, que não está presa, que não está algemada, possa ser um instrumento abençoador para todos nós, para as famílias, para os casais, para os filhos, para todos aqueles que estão esperando em Deus, e até mesmo aqueles que estão desesperançosos, até aqueles que estão vivendo dramas terríveis, incertezas dos dias atuais. Até para estes o Senhor tem uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de fé. E eu quero convidar você nesta noite, que veio, se organizou, chamou sua família, está sentado diante de um monitor, diante de um canal de televisão que projeta essa transmissão. Não importa, importa que você está comigo, e eu tenho muito prazer em reunir com os meus irmãos nesta comunidade por tempo pequeno, eu creio. Será um tempo pequeno que passaremos neste formato. Em breve já estaremos reunidos, juntos, para nos abraçar, para nos oscular, para rever. Eu tenho uma saudade imensa de cada um de vocês. Se tem algo que o meu coração tem ficado assim apertado nesses dias, é o fato de não poder vê-los presencialmente. É o fato de vocês estarem só
podendo ter contato comigo virtual. Não gosto dessas coisas. Eu creio que o Senhor está preparando esse tempo para que a gente possa se organizar, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa crer na sua palavra. Bendita é a palavra do Senhor, e esta palavra tem sido edificada na minha e na sua vida. Portanto, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele ações de graças. Eu tenho uma palavra no meu coração que eu quero repartir com você. Já há algum tempo eu tenho falado com você, membro desta comunidade, sobre a questão da mente, dos pensamentos. Domingo passado eu falei sobre como é que o Senhor nos vê e como é que nós nos vemos. Mas hoje eu quero levar você a conferir quais são os pensamentos de Deus para a nossa vida. O que é que Deus pensa sobre cada um de nós? Mas antes de mostrar aqui a você as verdades que o Senhor confiou ao meu coração, eu quero que você aprecie uma história. Enquanto eu estou falando sobre essa história, estará sendo projetada uma imagem. A imagem é justamente é um folclore dos hindus, que diz assim: numa cidade da Índia, viviam 7 sábios, porém cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas vinham consultar-se com eles. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre o qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais isto, vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montando um elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganaram, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio. Tocando a pequena cauda do elefante, disse: este animal é como uma rocha, uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos esses 6 sábios. Até que o 7º sábio, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou
os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte e pensam que é o todo e continuam tolos. Muitas vezes, nós agimos assim com Deus. Achamos que sabemos como Deus pensa e como Ele é. Mas a verdade é que conhecemos apenas algumas partes da sua identidade. Somos os cegos pegando o elefante. Limitamos quem Deus é ao nosso pouco relacionamento com Ele. Somente Jesus é quem nos revela quem realmente Deus é. Se não gastarmos tempo com Jesus, não podemos conhecê-lo realmente como Ele é e quer ser conhecido como o nosso Deus e também o nosso Pai. Esta história, embora seja um folclore, traduz muito bem o que eu quero nesta noite falar com todos vocês. E eu quero falar sobre o que Deus pensa a meu e a seu respeito. E o texto que eu quero ler para você é o de Isaías, no capítulo de número 55. Se você tem uma Bíblia próximo a você, e se você puder me acompanhar, eu quero ler 2 versículos do capítulo 55, ou melhor, 3 versículos. Vou ler o verso 8, ler o verso 9 e o verso 11. Isaías 55, 8. Diz assim a palavra de Deus: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Verso de número 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Deus enxerga de uma forma diferente, de uma maneira diferente, porque Ele pensa diferente. Esta é a verdade. Por que que Deus olha para mim, olha para você e nos vê e pensa a meu e a seu respeito da maneira como Ele projetou? Porque o pensamento humano é muito limitado, quanto o pensamento de Deus, ele é totalmente ilimitado. Então, qual é a relação que nesta noite nós podemos ter entre pensamentos, sentimentos, palavras e ações? Então, deixa eu aqui afirmar algo muito simples. Tudo o que pensamos em nossa mente, sentimos em nosso coração e, portanto, são transformados em palavras e maneiras de agir. Então, preste atenção. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É isso que define como nós pensamos acerca de Deus. Mas não é assim que Deus pensa a nosso respeito. Se pensamos errado, por exemplo, sentiremos errado e falaremos errado. Quando pensamos como Deus pensa, sentimos o que Deus sente e falamos o que Deus fala. E nós nos tornaremos semelhantes àquilo que adoramos. Muitas vezes nós falamos de Deus, nós adoramos a Deus, nós dizemos às pessoas acerca de Deus, mas nós não o conhecemos, porque os nossos pensamentos são muito limitados. Deus não pensa como você, mas Ele pensa o tempo todo em você. É o slide que está sendo projetado aí para você conferir comigo. Esta frase você poderia anotar, e se você estiver com possibilidade de entrar no nosso chat, esta é uma frase que você deve publicar para o mundo. Deus não pensa como você, mas Ele pensa o tempo todo em você. Que maravilha! Então, como é que eu posso entender como Deus pensa a meu respeito? Primeiro,
Deus não mudou sua maneira de pensar e agir como era no Velho Testamento e agora no Novo. Muitas pessoas dizem assim: não, Deus tinha uma maneira de pensar acerca do homem, da humanidade, no Velho Testamento, e agora no Novo Ele mudou a maneira de pensar. Não, não é verdade. Deus, na pessoa de Jesus, nos libertou do poder do pecado e nos tornou filhos de Deus, e nos deu do seu Espírito Santo para estarmos em comunhão todos os dias com Ele. Jesus veio exatamente para revelar os planos, o coração do Pai. É o que afirma João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 9. Jesus declarou: quem vê a mim, vê o Pai. E em 2 Coríntios, um texto que eu fiz questão de anotar para deixar para o seu coração, no verso 21, diz assim a palavra de Deus: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Jesus era santo, mas veio a este mundo para tomar o meu e o seu pecado, para morrer a minha e a sua morte, a fim de que nós pudéssemos experimentar a justiça de Deus e podemos, com esta justiça, conhecer melhor o coração do nosso Deus e Pai. Por isso, Jesus revelou os planos à humanidade através do seu Filho. Quando eu e você temos comunhão com o Filho, quando eu e você recebemos do Filho, que é a palavra, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1. E o verbo e a palavra era Deus e estava com Deus. Portanto, quando eu e você recebemos a palavra, que é Jesus, certamente será revelado ao meu e ao seu coração os planos e o coração do nosso Pai. Em segundo lugar, para que eu possa mudar a minha forma de pensar, eu preciso entender de que o Espírito Santo não me controla. Às vezes eu ouço esta declaração: controla-me, Espírito Santo. Não, não. O Espírito Santo não vem para controle do ser humano. O Espírito Santo veio para guiar o ser humano, para ensinar o ser humano. Não adianta pedir ao Espírito Santo para controlar o seu desejo, ele não vai fazer isto. Mas o Pai, através do Espírito Santo, quer libertar as pessoas a terem por si só suas escolhas, o livre arbítrio. O modo bíblico de pensar é: Deus, eu me rendo, eu escolho fazer a tua vontade. É bem diferente de você fazer uma oração: vem controlar os meus impulsos, vem controlar os meus pensamentos, vem controlar a minha fala, a minha boca, vem controlar o meu ser. Não, nós precisamos orar e dizer: Senhor, envia o teu Espírito Santo todos os dias, para que Ele possa me guiar, possa me ensinar e possa me revelar o coração do meu Pai Celestial. Salmo 40, versos 7 e 8 diz assim: então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Aonde está a lei do salmista? E a minha e a sua deve estar também no coração, não é na mente. Eu conheço pessoas que memorizam muitos versículos da Bíblia, conhecem a lei, a palavra escrita, mas diz a Escritura que a letra mata, é o Espírito quem vivifica. Portanto, eu quero hoje convidar você a mudar a forma de pensar. Seus pensamentos sejam mudados, alterados pelo poder da palavra, no nome de Jesus e pelo seu Espírito Santo, e aí você terá ainda mais intimidade com o Pai. Olha só a promessa que o Senhor tem a todos nós, feita através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versos 31 em diante.
Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Por que quebraram a aliança? Porque não tinham coração, porque não tinham natureza, porque não haviam experimentado uma metanoia, uma mudança de mente e coração. O verso 33 diz assim: esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente. Guarde isto. Porei as minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Que maravilha! Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem os seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer ao Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É esta a declaração que o Senhor faz através da sua bendita e poderosa palavra. O Espírito Santo, ele é um conselheiro. Ele não é um controlador. Você pode repetir aí na sua residência ou aonde você está me assistindo: o Espírito Santo é o meu conselheiro e não o meu controlador. Terceiro, para que eu mude a maneira de pensar, eu preciso experimentar o melhor de Deus nesta terra e não apenas no céu. Por vezes nós somos tentados a dizer assim: olha, aqui neste mundo há tanta coisa ruim, há tantos males. É verdade, a Bíblia diz que o mundo, sistema, foi colocado no maligno. Mas eu e você não pertencemos mais a este mundo. Porém, enquanto estamos neste mundo, nós temos que trazer o céu para a terra. Nós temos que viver os benefícios do reino de Deus que Jesus inaugurou há mais de 2000 anos atrás. Olha só o que diz a palavra em Romanos capítulo 5, verso 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos os que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Se antes reinávamos como escravos do pecado, trazendo morte à terra e às pessoas, agora reinamos na terra, mas não agora com um coração endurecido, mas com um coração transformado, com o espírito vivificado. Esta é uma das experiências que todo o ser humano precisa obter. Todos nós um dia precisamos nascer de novo. Todos nós um dia precisamos deixar de ser escravos do pecado para nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, Davi, o adorador, o salmista, o guerreiro, o homem experimentado Davi, compôs o Salmo 23. E olha o que ele disse no Salmo 23, tão conhecido de todos nós: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dias como os que estamos vivendo, há uma palavra do Senhor para todos nós: não faltará nada, nem saúde, nem recursos, nem contatos, mesmo que seja virtual. O Senhor dará provisão de todas as coisas para cada um de nós. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Aonde? No céu? Não, aqui. Todas as vezes que eu e você voltamos o nosso coração para a palavra, o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos levará a estes pastos verdejantes. O alimento que o Senhor tem para mim e para você não é perecível. O alimento que Ele tem para cada um de nós é uma fonte de alimentação para o nosso espírito. A carne para nada presta, mas o Espírito, esse glorifica a Deus. 4. Mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte,
são dias de escuridão. Quanta mortandade cada vez que nós nos deparamos com as estatísticas, né, desse vírus que está contaminando milhares de pessoas ao redor do mundo. Diz o salmista, através da palavra de Deus: não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Precisamos compreender a mente do Senhor, saber como Ele pensa. Quando compreendemos a vontade dEle, a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E isso só pode acontecer na minha, na sua vida, quando somos levados ao arrependimento. Ninguém que não seja constrangido pelo Espírito de Deus no seu coração, que venha a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para ser transformado em uma nova criatura, este, quando passar pelo vale da sombra e da morte, vai se desesperar. Este não enxergará os pastos verdejantes, nem as águas tranquilas e descanso. Mas não é assim com você, não é assim comigo, não é assim com o povo de Deus. Nós podemos enfrentar este inimigo que tem se apresentado como desconhecido. Você já notou que os infectologistas não sabem o antídoto? Ainda não temos, né, a droga para combater este vírus. Mas eu quero dizer para você que mesmo sem ainda temos este antídoto, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, e nós temos a garantia de que Ele firmou uma aliança conosco, e Ele vai até o fim nesta aliança. Louvado seja o nome dEle. Em quarto lugar, para mudar a forma de pensar, eu preciso entender o melhor de Deus, o Pai, para mim, não com base no meu passado, mas sim com relação ao meu futuro. Por conta de tantas pressões da vida, muitas vezes nós fazemos declarações de destruição. Você já parou para notar que muitas vezes você é um instrumento para falar coisas que você não deveria e nem eu falar? Muitas vezes, como o povo de Israel, nós temos saudade do Egito. Muitas vezes nós argumentamos porque pensamos: era melhor no passado. Lá sim é que eu vivia bem, lá é que eu tinha melhores condições. Não digamos isto, não digamos isto. Olha só a palavra que o Senhor traz nesta noite para todos nós. Jeremias 29:11, diz assim a Escritura: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Tudo se resume, meus queridos, no relacionamento que temos com Deus. Se o nosso relacionamento for superficial, se não for intenso, se não for de imersão, tenho usado muito esta palavra, empregado para mim mesmo. Eu quero uma imersão, já que eu estou isolado socialmente das pessoas que eu mais amo nesta vida. Depois do Senhor, da minha família, vocês são as pessoas que eu mais amo nesta terra. E se eu estou isolado de vocês, então o que é que eu tenho procurado fazer? Todos os dias eu separo o tempo com Deus e a sua palavra. Eu vou para a oração, eu vou ouvir o Espírito Santo me guiando, me ensinando, trabalhando comigo. Isso que eu creio que nós deveremos ansiar, que Ele se revele cada dia, face a face. Agora, eu quero aqui pensar com você.
Como é que nós podemos ir para frente se estamos sempre olhando para trás? É possível isto, meus amados? É possível alguém avançar olhando sempre para o seu passado? O nosso passado sempre vai nos condenar. O nosso passado não tem nada de bom nele. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, nós não temos que ter agora nossas energias concentradas no passado. Pelo contrário, nós temos que ter nossas forças concentradas no presente e no futuro. E como isto? Vá para a palavra. Esta semana eu pretendo me reunir virtualmente com os principais líderes desta comunidade. Quero planejar e ter um programa, uma programação em que diariamente eu vou entrar no seu lar, através de um vídeo, seja ele gravado ou não, não importa, para trazer uma palavra de esperança, para trazer a você, chefe de família, para você, esposa idônea, para você, filho, uma palavra que vai te manter firme, convicto e, acima de tudo, esperançoso nesse tempo. Que o Senhor me ajude e eu peço que você esteja orando por mim. Amanhã eu devo ter esse encontro com esses principais líderes e sairei certamente com uma proposta e um plano de ação para ajudar você, não só membro da comunidade da graça aqui da Zona Norte, mas todos quantos querem ser fortalecidos pela palavra de Deus. E aqui para a gente orar, quero levar você a pensar. Você tem decidido olhar para o passado ou você tem olhado para o futuro? Olha só esta frase que eu extraí para a gente considerar. O fracasso é geralmente resultado de pensamentos e decisões erradas, tomadas repetidas vezes. Vou repetir. O fracasso é geralmente o resultado de pensamentos e decisões erradas tomadas repetidas vezes. Então, como é que algo se torna um fracasso em nós, em mim e em você? Primeiro, eu abro campo, espaço na minha mente, nos meus pensamentos. Segundo, tomo decisões que eu não deveria tomar. Precipito-me. Não vou buscar em Deus. Não vou ouvir o Espírito Santo. Não compartilho com as pessoas que estão próximas de mim. Então isto tornará certamente aquilo que eu julgo ser algo bom em um fracasso. Para a gente orar, temos que tomar decisões não no passado, mas pensar aqui, nesse tempo presente. O seu passado, eu costumo dizer, não define o seu futuro. Tem muitas pessoas paralisadas, mente paralisada, pensando que o seu passado é que define o presente e vai definir o seu futuro. Cai por terra esta palavra maldita, este pensamento maldito. A única coisa que do passado nos definiu quanto ao futuro, em relação ao sacrifício que Jesus fez por nós lá naquela cruz. Isto sim, nós devemos considerar todos os dias. Aquele que não tinha pecado morreu por cada um de nós, a fim de que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero orar nesse momento. Você que está do outro lado, se for possível, põe as duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Como é que Deus pensa sobre cada um de nós? Você conferiu aqui verdades baseadas na palavra. Que o Senhor confirme no meu e no seu coração os pensamentos dele, e que eu e você possamos conhecê-los através do tempo que passaremos com
a palavra, com a oração e com o Santo Espírito, nosso amigo inseparável, que habita dentro de nós. Pai amoroso, eu oro pedindo que a tua manifestação de amor, de bondade, venha sobre nós nesta noite, sobre todos aqueles que estão, Senhor, me ouvindo através, Senhor, do YouTube, do Facebook, através dessas plataformas digitais, que os pensamentos teus, ó Pai Celestial, a respeito de cada um, possam ser revelados no nosso coração. E nós pedimos-te que em nome do teu amado Filho Jesus, sejam destruídos todos os pensamentos doentios, todos os factoides, todas as frases que nós registramos na nossa mente e que nos paralisam e que nos impedem de avançar. Eu oro pedindo, Senhor, que a tua graça venha de forma abundante sobre cada um de nós nesta noite. E peço-te, Senhor, acima de tudo, que o Senhor revele os teus pensamentos sobre cada um de nós. Que nós conheçamos, que nós ouçamos da tua boca e do teu coração, através da tua palavra, que foi encarnada nesta terra, que é o teu Filho Jesus, e que prometeu mandar outro no lugar dele, o Espírito Santo, para que nós possamos tomar posse da mente de Cristo, dos pensamentos mais altos, mais elevados de Deus a nosso respeito. Oro pedindo, Senhor, que estas verdades se cumpram em todos nós nestes dias, em nome de Jesus. E todos aqueles, Senhor, que estão com seus pensamentos paralisados, todos aqueles que estão, Senhor, amedrontados por conta de todo este vírus, peço-te, Senhor, que a tua palavra seja revelada à mente e ao coração deles, e que eles possam, Senhor, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de sentir e mudar a maneira de falar, Senhor, no nome de Jesus. Queremos agradecer, Senhor, nesta noite, todo o rebanho da comunidade da graça que tem intercedido, Senhor, por nós, pastores e líderes, ovelhas tão queridas, tão preciosas, que dobram os seus joelhos, que intercedem, Senhor, pela igreja local, que oram, Senhor, pelos líderes de células, que oram, Senhor, pelos irmãos de células, Senhor, sobre, Senhor, este povo, sobre este rebanho, Senhor. Tu te reveles mais ainda, que o pensamento deles seja ocupado, Senhor, totalmente pela tua bendita e poderosa palavra. Abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas, os lares, Senhor, aqui representados, pedindo, Senhor, que sobre eles venha a provisão, Senhor, da tua palavra sobre a mente e o coração de todos eles, em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe você. Aguarde esta semana novos projetos para que nós possamos ser edificados e continuar sendo edificados pela palavra de Deus. Agora, antes de eu passar aqui para o pastor Flávio, eu preciso encerrar dizendo que eu estou com muita saudade de você. Não vejo a hora de dar um abraço. Vocês estão nas minhas orações todos os dias. Eu faço o que o apóstolo Paulo fez: dobro os meus joelhos e oro por toda a família na terra. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.